Por que será que a comida ficou mais cara aqui no Brasil, hein? A inflação dos alimentos e bebidas esteve em 7% no acumulado dos 12 meses até fevereiro. Os dados são do IBGE. Analistas de mercado apontam fatores como a valorização do dólar no fim do ano passado e as mudanças climáticas. Itens da mesa do brasileiro, como café, o ovo, têm sido vilões, né? Para analisar esse cenário, a gente faz conexão agora com o professor doutor em economia do Mackenzie, Hugo Garbi. Hugo, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Olá, Kelly. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso também. Hugo, quando a gente fala em preço de alimentos, a gente não pode pensar em algo localizado, ou seja, só apenas aqui no Brasil. Vários fatores, né, pesam na balança e também no bolso, né? É isso, Kelly. Quando a gente fala do preço dos alimentos, né, tem diversas variáveis aí que a gente precisa explicar para quem está em casa por que que a comida, né, por que que os alimentos estão tão mais caros ultimamente, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente vale a pena a gente salientar é que o alimento ele tem um reflexo da própria inflação, né? Então, quando, por exemplo, sobe o combustível, o preço da gasolina, você encarece o transporte de diversos produtos, inclusive dos alimentos, que tem que ser repassado no custo final. Nós tivemos uma inflação importante nos últimos meses, inclusive do preço do combustível, que está sendo repassado para o custo dos alimentos, né? Mas não é só isso, não. Quando a gente fala, por exemplo, de alguns produtos em específico, tem outras variáveis importantes que a gente precisa considerar. Por exemplo, o ovo, né? O ovo, ele tem uma característica bem interessante, né? Por que que o ovo está tão mais caro? O primeiro ponto é que o ovo é o que a gente chama na economia de um bem substituto. Ele é um bem substituto da proteína. Então, a carne, né, a proteína animal, seja ela de frango, seja ela bovina, ficou muito mais cara nos últimos meses, e esse efeito de substituição da proteína animal para o ovo fez com que o ovo também subisse de preço. Não somado a isso, nós temos uma crise nos Estados Unidos, né, de falta de ovo, e os produtores nacionais têm preferido exportar do que vender no mercado nacional, o que acaba encarecendo ainda mais o produto aqui no Brasil. Veja só, né, Kelly, a gente tem diversas variáveis que acabam encarecendo os alimentos aqui no Brasil. E o calor também, né, acaba impactando na produção do café, do ovo, mas no caso do ovo, por enquanto, a gente só exporta 1% da produção, né? Vamos ver como é que isso vai caminhando, Hugo. Agora, tem um outro cenário também que eu gostaria da sua análise, porque há quem diga que a situação em relação aos preços dos alimentos vem se complicando desde a pandemia, né? E depois estourou ainda mais guerras. Então, a gente vive um momento também turbulento, né? A gente tem um cenário macroeconômico internacional bastante desafiador. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós estamos enfrentando um processo de inflação, né? A gente tem que, né, também lembrar que os Estados Unidos e a Europa vivem ali uma guerra contra a inflação desde o final da pandemia. Nós temos algumas guerras e conflitos já há algum tempo no mundo que tem uma importância, né? Acaba sendo significativo para a produção de alimentos, né, no mundo todo. A Ucrânia, por exemplo, era um grande fornecedor de grãos, a Rússia, né, um grande produtor de fertilizantes, e isso acaba impactando na cadeia global e no preço dos alimentos, né? Então, esse é um fator também que a gente tem que considerar desde o final da pandemia, que acaba influenciando no mercado nacional. Hugo, explica para a gente o seguinte: quando o dólar sobe, né, chegou a mais de R$6, né, todo mundo assusta, os preços sobem. Agora, é claro que o dólar continua ainda alto, mas baixou, né, se a gente for analisar em relação a um tempinho atrás. E a gente não sente também a redução no bolso. Por que para subir é rápido e para cair o preço, olha, demora, hein? Pois é, Kelly, essa é a grande pergunta, né? Ou seja, por que o preço é rápido para subir e ele resiste para cair? E esse é um efeito, sim, da economia, né, da ciência econômica, porque essa redução de preço, mesmo que o empresário tenha um custo menor no dólar, né, essa resistência ela é natural.
Então, assim, a gente vai demorar um pouco ainda para a gente sentir essa redução de preço na gôndola. A gente precisa ter um dólar mais estabelecido nesse patamar que nós vemos hoje, de 5,50 até 5,70, 5,80, né, para que a gente comece a sentir esse efeito na gôndola. Né? A gente não pode esquecer que o cenário interno também é desafiador. Eu diria que o cenário interno ele é mais desafiador se comparado ao mercado internacional. Né? Nós temos aqui um ambiente inflacionário no Brasil muito caracterizado também pela característica dos gastos do governo. O governo vem tendo, nos últimos 2 anos, 3 anos, déficit fiscal importante e isso acaba gerando inflação também. Olha, mas nem tudo é ruim. Vou aqui dar uma deixinha, Hugo, de algo que eu entrevistei, inclusive, no Record News Rural há algumas semanas, e eu já começo a ver resultado nas gôndolas, que é em relação ao preço do azeite. Como o clima prejudicou a produção, o preço por aqui a gente importa a maioria, né, do que a gente consome, mais de 90%, o preço assustou. Mas agora a produção lá fora melhorou e eu já comecei a ver um alívio lá no supermercado no preço. A gente tem que ficar de olho, né? Porque o clima também influencia demais as produções e, consequentemente, no abastecimento, no preço. Muito obrigada pela sua análise, viu? Uma boa tarde para você. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Hugo.